Um dos quadros que eu mais gosto aqui no programa é o Gente de Expressão. E tem um roçoarense aí perdido pelo mundo afora, conhecido como Léo Carona, que começou a sua história indas e vindas ali em Viçosa. Vamos aí à história do Léo. Perdido pelo mundo afora, aqui ao meu lado, Léo Carona. Léo Carona começou sua história em Viçosa, não é isso, Léo? Conta pra gente o início lá, a sua ida e vinda na base da carona. Sempre via muitos estudantes indo visitar os pais no final de semana e feriado, pedindo carona. Inclusive meus irmãos também faziam isso lá. Daí eu vendo isso, e meu pai sempre mandava dinheiro pra gente quando era feriado, pra gente poder vir pra cá, né? Pegar ônibus e vir visitar eles. Meus irmãos começaram a pegar carona pra vir e ficar com o dinheiro do ônibus. Ganha pão e extra. Ganha pão não, ganha cerveja, que era botão. Brasil também, você conhece boa parte do Brasil, parceiro? A primeira viagem que eu fiz pra fora do estado foi de Minas pra Santa Catarina, depois uma outra de Minas para o Rio Grande do Norte, e depois outra Rio Grande do Sul e os outros países. Mas aqui então, assim, o litoral todo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Conhece todo? E também fui a Rondônia e o Acre. O Acre existe. É verdade? Então, você disse que fala fluentemente inglês, espanhol, tá arranhando aí dinamarquês. O espanhol você aprendeu nesses países aqui da América do Sul? Foi. O espanhol foi, eu acho que foi até a história mais massa das línguas, porque eu saí sem saber falar nada de espanhol. E quando eu cheguei no Chuí, que é a fronteira do Brasil com o Uruguai, eu fiquei hospedado na casa de um pessoal lá e um cara me deu um dicionário que tinha conjugação de verbos. Foi assim, lendo o dicionário e tentando comunicar com caminhoneiro, e dentro do caminhão é sempre barulho de vento e da boleia para atrapalhar. E muitos caminhoneiros não falavam um espanhol corretamente, né? Então foi assim que eu fui aprendendo. Eu comecei viajando, fui primeiro para o Uruguai, Argentina e Chile, e daí eu voltei de lá para cá. Tudo na base da carona, inclusive eu peguei uma carona que era do Chile, direto até a fronteira do Brasil, em Foz do Iguaçu. Aí em Foz do Iguaçu eu peguei uma carona direto num ônibus desses de muamba, sabe? A galera vai comprar no Paraguai. E eu consegui uma carona com eles de Foz do Iguaçu até São Paulo direto. Mas aí foi minha primeira vez, assim, fora do país. Tirando América do Sul, sua outra parte da sua rodada pelo mundo foi a Europa. Qual país que você foi primeiro e a partir dali, como é que foi a sua história na Europa? Eu tava viajando aí, eu fui me aplicando numas vagas de emprego pelo mundo afora, e aí apareceu essa na Dinamarca, um lugar chamado Dinamarca que eu nunca tinha nem ouvido falar. Passei e aí eu fui para esse lugar que eu nem sabia onde era. Na Europa, quais foram os países que você rodou, os países que você viveu, morou, trabalhou? Eu morei só na Dinamarca, mas eu viajei na Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia. Aí foi de carona, que 7 países. Mas eu também visitei a República Tcheca e fui para as Ilhas Faroé, que são perdidas no meio do oceano, lá longe, as ilhas muito longe. Trouxe uma bagagem cultural imensa para nós aqui, hein, parceiro? Você veio agora para o Brasil, saiu da Dinamarca, estava lá, correto? Vai voltar para lá? Não tem planos para voltar? Por agora não tenho plano não. Mas assim, se eu quiser voltar, eu acho que é fácil para voltar. Por causa da minha área de trabalho, por precisarem de bastante gente. Mas por agora eu tô querendo viajar só, não tenho planos não. E fale aqui agora, um lugar que ficou na lembrança, um lugar que você gostaria realmente de voltar, de morar talvez, qual seria esse lugar? Eu não sei, porque morar no momento eu não quero morar em lugar nenhum. Um lugar que ficou na sua lembrança, vale a pena voltar? Eu gosto muito de voltar em todos os lugares que eu fui, porque eu gosto de ver o que mudou lá, inclusive rever as pessoas que eu conheci, sabe? Pra ver tipo, o que mudou na vida delas e tal. Eu acho isso muito interessante. Agora tem África e Ásia que tá nos seus planos de viajar, já tem preparação para isso? O que você vai levar primeiro? A Ásia, a África, o que seria? Por agora eu não tenho nenhum deles escolhido não, mas eu tô estudando, assim, tenho visto, aprendendo sobre os países, né? Na Dinamarca mesmo, um grande amigo meu era um chinês e aí eu aproveitei bastante para perguntar para ele sobre a China, perguntar sobre a Ásia, ver o mapa, já ir me acostumando com o mapa do lugar. Agora, encerrando aqui, o que você sugere para as pessoas que querem fazer o mochilão, partir pelo mundo afora? Eu acho que vá, simplesmente, porque se for conversar com as pessoas, assim, que
povo acha, se falar suas ideias para as pessoas, geralmente elas vão ficar falando, é muito perigoso, não vai. Isso não importa onde. Você pode estar na Dinamarca, que é um país assim com índice de criminalidade super baixo, e eles vão te falar que é muito arriscado, não sei o quê. Principalmente eles vão falar assim, tem que ter dinheiro. Esse foi sem dinheiro, gente. Com a cara e a coragem. Ô, gente, esse bate-papo bacana aqui com o meu amigo Leone, Léo Carona. Começou Raul Soares da Viçosa e hoje foi para o mundo afora. Sucesso na sua próxima jornada. Tenho certeza que a gente vai ter essas outras oportunidades de conversar, de mostrar isso pro nosso povo aqui, Raul Soarense. E se você tiver essa coragem, faça como essa figura aqui, gente. Encare e vá. Porque se for pedir opinião, daqui você não sai. Sou eu, Michelangelo Bifani, em mais uma matéria especial para a TV Visão Alternativa.